Tudo bom, YouTube? Gente, olha só, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a dificuldade que algumas mulheres têm de engravidar. E essa dificuldade, ela pode estar na implantação do óvulo fecundado pelo espermatozoide dentro do endométrio. E que alguns nutrientes podem estar deficientes nesse período. E o que você deve fazer para conseguir melhorar essa taxa de implantação. Às vezes você vai fazer uma FIV, por exemplo, ou às vezes a gravidez de forma natural mesmo. Às vezes você está perdendo porque não está conseguindo manter esse bebê aí depois de fecundado e está sofrendo abortos, por exemplo. Pode ser por falta desses nutrientes, tá? Então é isso, sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Não sei se você me conhece, eu sou Ana Paula Gava, eu sou nutricionista, trabalho tanto com a parte de emagrecimento quanto com a questão da fertilidade. Sou criadora do método Emagrecer Sem Neura, um programa de emagrecimento que ajuda mulheres a emagrecerem comendo de tudo. E se você não me segue aqui no canal, me siga, tem vídeo novo aqui todos os dias. Se você gostar desse vídeo, curte aqui também. Gente, olha só, muitas mulheres, elas têm dificuldade na produção do óvulo, né? Então, às vezes, faltam alguns nutrientes na produção do óvulo. E, às vezes, a dificuldade está na implantação desse óvulo fecundado, né? E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa dificuldade na implantação, isso está muito relacionado com o endométrio. Então, o endométrio ele tem que ter uma espessura aí entre 5,5 a 12 milímetros, o ideal mesmo sendo entre 8 a 12 milímetros. Você consegue saber sobre a espessura do seu endométrio junto ao seu ginecologista. Então, é muito importante você fazer esse diagnóstico da espessura do seu endométrio para você saber sobre essa sua capacidade de implantação, tá? Então, algumas pessoas têm essa dificuldade de implantação e isso pode estar relacionado realmente com a espessura do endométrio, tá? Ou com a falta de alguns nutrientes, ou com o perfil da dieta, por exemplo, né? Dietas mais inflamatórias, elas tendem a dificultar essa implantação. Então, dietas mais anti-inflamatórias, com menos aditivos químicos, com menos alimentos sem agrotóxicos, né? A questão da gente não usar alimentos tão açucarados, tão industrializados, colaboram aí para você ter um perfil de alimentação mais anti-inflamatório, colaborando aí para essa implantação também. Então, é bem importante a gente falar sobre isso, porque algumas mulheres, às vezes elas podem estar tendo abortos por essa dificuldade de implantação nesse endométrio, por não saber sobre essa informação. Algumas mulheres que estão tentando engravidar e às vezes está tudo certo com o ovário, né? E aí produz lá o oócito, né? O óvulo fecunda e na hora de colocar no endométrio, ela aborta com muita facilidade. Então, a dificuldade pode estar nessa implantação. Então, a gente melhorar esses nutrientes que eu vou estar te falando aqui nesse vídeo hoje, para você conseguir uma melhor implantação do seu feto, né, do óvulo fecundado, é a grande chave aí, talvez, da sua dificuldade de engravidar. Então, se você está passando por uma FIV, vale a pena você colocar isso em prática. Se você passou por algum aborto ou se você está realmente com dificuldade de engravidar também, às vezes a questão não está na sua produção de óvulo, você não está com a diminuição da produção de oócitos, por exemplo, né, do óvulo. Ou às vezes o problema não está no seu marido, às vezes vocês produzem bons espermatozoides, produzem bons óvulos, mas na hora da implantação ele não está implantando aí no seu endométrio. Então, analisar primeiro a capacidade, né, a espessura desse endométrio junto ao seu gineco, né, ou a pessoa que está te acompanhando, o médico que está te acompanhando. Analisar essa questão da alimentação, de você diminuir a questão inflamatória, é o segundo ponto, né, então diminuir alimentos açucarados, altamente processados, aumentar realmente a ingesta de alimentos saudáveis e preferencialmente sem agrotóxico, né? Preferir aí os orgânicos. Também se atentar à suplementação de ômega 3. A suplementação de ômega 3, ela está muito relacionada com cascatas de reações químicas que vão aumentar esse tecido do endométrio, tá? Então, o ômega 3, ele é muito interessante. Eu praticamente prescrevo ômega 3 para todas as minhas pacientes que querem engravidar, pra gente melhorar essa questão da fertilidade. Isso está muito relacionado com essa implantação e estudos demonstram que a gente suplementar ômega 3 melhora a taxa de gestação,
tá? Então, aumentando aí a questão, melhorando a questão da implantação. Aí a ingestão aí de ômega 3 pode variar de 1 grama a 3 gramas, por exemplo, então depende, você tem que ver isso junto ao seu nutricionista, tá? Como é que realmente tá os seus exames. Uma outra vitamina que a gente tem que se atentar bastante é a vitamina D, tá? A vitamina D é interessante que ela esteja entre 50 a 70. Tem estudos que indicam que a vitamina D, ela parece diminuir a invasão de bactérias, né? Então, se a gente tem, por exemplo, um intestino saudável, a gente tem um útero saudável, a gente tem uma microbiota uterina, então diminuir essa invasão de bactérias gera menos processos inflamatórios e, consequentemente, vai ter um útero mais saudável aí para você fazer a implantação desse óvulo fecundado aí no seu endométrio. Tá? Então, a vitamina D está entre 50 e 70. Fontes de ômega 3, Nutri, fontes de ômega 3 aí a gente pode utilizar o próprio óleo de peixe, né? A suplementação, ou você pode estar colocando na sua alimentação linhaça dourada, tá? É uma ótima fonte, ou a linhaça marrom é uma ótima fonte de ômega 3, ou mesmo os peixes de águas profundas escuras, como salmão, sardinha, tá? São boas fontes aí de ômega 3. No caso da vitamina D, eu sempre recomendo a suplementação, então você tem que ver isso junto ao nutricionista, tá? Ou junto ao seu médico, tá? E uma outra vitamina que ajuda também muito nessa questão de melhorar a espessura do endométrio, né? Principalmente se a gente tiver com endométrio fino, e diminui também a questão da formação de radicais livres, melhorando essa qualidade da implantação do óvulo, né, no óvulo fecundado no seu endométrio, para a gente ter uma gravidez, é a vitamina E. Nós temos várias fontes, né, de vitamina E, né, alimentos, fontes de vitamina E, então a gente tem a castanha do Pará, por exemplo, as castanhas de maneira geral, as oleaginosas, então macadâmia, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoas, são boas fontes de vitamina E, por exemplo. A gente tem os ovos, tá? Que são boas fontes também de vitamina E. Então você pode estar introduzindo esses alimentos aí no seu dia a dia, tá? Ou junto ao seu médico, profissional, ver se você realmente precisa da suplementação da vitamina E nesse caso. A gente também tem a arginina, tá? A arginina ela é bem interessante nessa questão da implantação, porque ela melhora a irrigação sanguínea na região, porque ela atua na formação de óxido nítrico. Né? A gente usa muito a arginina, por exemplo, a L-arginina, na questão do ganho de massa muscular, né? Por melhorar essa questão da circulação sanguínea e aí melhorar essa irrigação. E aí tem estudos que indicam que a arginina ela tem uma função muito grande com relação ao processo mesmo de embriogênese, uma função bem importante com relação ao processo de embriogênese, que é a formação do feto, né? Então, ela ajuda nessa questão da implantação, bem como nessa questão da melhor irrigação sanguínea para esse feto, para diminuir também as taxas de aborto, né? Então, a gente encontra aí algumas pacientes com dificuldade de implantação, a gente pode estar fazendo também a suplementação de arginina, lembrando que não é para fazer isso por conta própria, tá? Então, eu tô te falando que talvez você não esteja realmente grávida ainda por causa de uma dificuldade de implantação por deficiências de alguns nutrientes ou por ter a necessidade de suplementar alguns nutrientes que são necessários durante esse processo, tá bom? Então a gente está utilizando aí a arginina, também vai ajudar muito. Um alimento fonte de arginina que você pode estar utilizando é a melancia, principalmente aquela parte branca da melancia que a gente normalmente joga fora, aquela parte branca da melancia, ela é rica em arginina, tá? Então você pode, na hora de comer a melancia, se você quer engravidar, comer também a parte branca dessa melancia, que vai te ajudar aí no seu maior aporte de arginina aí pro seu corpo fora também, que a arginina também melhora a questão dos parâmetros também inflamatórios. Então, se você está tendo dificuldade para engravidar, talvez isso não esteja relacionado à questão da qualidade do espermatozoide do seu companheiro, né, ou da pessoa que você tá, o namorado ou o marido e tal, e nem com relação à qualidade do seu óvulo. Isso pode estar relacionado com a questão da espessura do seu endométrio e com essa capacidade de implantação desse embrião e formação desse embrião dentro do seu endométrio. E talvez pode estar, a chave dessa questão pode estar na falta desses nutrientes de
maneira adequada aí. Então, junto ao nutricionista, você consegue saber, lógico, um nutricionista especialista nessa área de fertilidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Se você tá com dificuldade para emagrecer, baixa aqui o meu e-book com os 10 principais erros pro emagrecimento, né? Principalmente para as mulheres. Então, o link deve estar aqui na descrição desse vídeo. Combinado? Beijos e até o próximo vídeo.